Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Quando o pastor Marcelo falou acerca dessa série comigo, a gente começou a pensar e pedir a Deus a direção acerca de um texto para conversar com vocês. Falar sobre serviço é muito bom, né? Mas a gente tem que ter cuidado com algumas coisas. A gente tem que ter cuidado para não confundir serviço com o voluntariado que o mundo conhece. A gente tem que ter cuidado para entender o serviço como um chamamento, como uma ordem dada por Deus, dada por Jesus, e não como um sentimento que nasce do meu coração do nada e me faz, ou faz com que eu me mova em direção a atender alguma necessidade da igreja. E assim por diante. Foi falado sobre generosidade no primeiro culto, né, dessa série. Depois foi falado sobre a cura para um coração ganancioso, que aí foi o pastor Pedro. A gente teve uma paradinha para o culto de Páscoa, onde a gente ouviu falar acerca dos efeitos da ressurreição. E hoje a gente vai falar acerca do serviço cristão. Para começar a falar acerca do serviço cristão, eu queria puxar com você aí um texto que ainda não é o texto base desse sermão, mas é um texto que todo mundo conhece, é um texto que você não vai ter dificuldade de lembrar, está lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo 22. E são apenas 2 ou 3 versículos, não precisa abrir não, é só para você lembrar desse texto. Mais na frente a gente vai retomar ele. E os saduceus tentam experimentar Jesus, né? Jesus estava lá, e os saduceus tentam pegar Jesus em alguma coisa e tal, não consegue. Depois os fariseus vêm, e aí os fariseus perguntam para Jesus assim: qual é o grande mandamento da lei? Ô Jesus, me diga aí, por favor, qual o grande mandamento? E aí Jesus vai resumir tudo em 2 coisas. Aí Jesus diz primeiro assim para ele: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, ou de todo o teu entendimento. E aí depois Jesus diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, o que Jesus estava dizendo ali para nós é que existe um caminho. Jesus estava dizendo para nós que existe uma trilha a ser seguida. E uma trilha até relativamente simples, onde a gente pode resumir tudo, onde a gente pode resumir todas as coisas acerca do que é o maior mandamento, acerca do que é que devemos fazer, em 2 situações. Quando Jesus diz assim: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, é mais ou menos assim: olha, se resolva primeiro com Deus. A primeira coisa que todo cristão deve fazer não é servir. A primeira coisa que todo cristão deve fazer não é pegar os bancos e carregar os bancos, não é fazer uma obra, não é se dedicar. A primeira coisa que todo cristão deve fazer é conhecer o seu Criador. É conhecer o seu Deus. É entender quem é o seu Deus. É entender o seu chamado. Nós temos títulos, nós temos muitas coisas. As pessoas podem conhecer, por exemplo, o pastor Marcelo pelo pastor Marcelo. O título de pastor, né? As pessoas podem conhecer alguém do louvor como ministro de louvor. Eu gosto muito de falar isso com Tacinha de Anderson. Eu falo muito para ela assim. E aí a gente tem esses títulos, mas na verdade Deus não nos chamou para ser pastor. Deus não nos chamou para ser ministro de louvor. Deus não nos chamou para ser aquilo que exercemos na igreja propriamente dito. Deus nos chamou primeiro para sermos filhos. Amarás o Senhor de todo o coração, de todo entendimento. A primeira coisa que todo cristão deve fazer é isso. A primeira coisa que todos nós devemos buscar, devemos lutar, devemos preservar, devemos mergulhar, é nesse conhecimento acerca de Deus. Porque só assim nós saberemos que, independente de qualquer coisa que nos aconteça, nós somos filhos e não deixaremos de ser. Então o Senhor está dizendo assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. E aí vem para a segunda parte.
amarás ao teu próximo como você ama a si mesmo. E interessante é que não está dizendo amarás o teu irmão. Não está dizendo assim, olha, você vai amar os que estão na Igreja Batista Zona Sul. Ou então, você vai amar aqueles da sua família. Jesus está dizendo assim, você vai amar o seu próximo. Então, se o primeiro mandamento, ou a primeira parte do caminho, é conhecer e entender quem Deus é e quem você é, para que você foi criado, que é para ser filho, para se tornar filho. A segunda parte desse caminho é amar ao seu próximo. Tudo se resume a isso. E aí a gente falou que o tema da palavra de hoje é serviço. Aí vocês vão guardar Mateus capítulo 22 aí com vocês. Depois a gente vai retomando esse conceito. Mas lembrem-se sempre dessas duas partes do caminho. A primeira, onde você se conecta com Deus. E a segunda, onde você se conecta com quem está do seu lado. Com o próximo que está do seu lado. Biblicamente falando, existem duas atitudes que não combinam muito com a prática do discípulo. E o pior é que são atitudes que muitas vezes a gente vê se replicando, principalmente nos dias de hoje, né? Principalmente em dias tão corridos e dias onde a gente sempre tem boas desculpas para tudo. Mas tem duas atitudes de um cristão que não estão muito alinhadas com a palavra. Que ainda que não seja propriamente um pecado, não testemunha da sua condição de discípulo, da sua condição de servo. E a primeira é servir, se não houver relacionamento com Deus. Se alguém está servindo, está na igreja, está carregando cadeira, está fazendo as coisas, está ajudando no trânsito, está fazendo tudo isso, mas essa primeira parte do caminho, que é a conexão com Deus, ela não está bem, eu queria lhe dizer que corre um grande risco de você ser um excelente voluntário. Eu quero lhe dizer que corre um grande risco de você ser alguém que atendeu até uma necessidade real, mas que ainda não está servindo assim como deve ser o serviço cristão. Lembre-se, a primeira parte do caminho é algo entre você e Deus. Então, servir, se não existe relacionamento com Deus, pode ser um voluntariado apenas. E a segunda coisa é ter um relacionamento com Deus, mas sob circunstâncias ordinárias da vida, você não servir. Eu estou na igreja, eu venho para o culto, eu entendo a mensagem, eu ouço a mensagem, eu faço todas as coisas, eu até oferto, eu até dou o dízimo, mas eu não sirvo. Biblicamente falando, isso pode apontar para um grave problema espiritual que possamos estar passando. Porque uma coisa é a complementação da outra, é como se fosse uma equação. A sua comunhão com o Senhor, mas o seu coração contrito, atendendo ao chamado de servir, é igual a um testemunho que eu e você tem que dar ao mundo acerca do amor de Deus. Então, falado tudo isso, considerado tudo isso, e entendendo que a maioria de nós aqui nutre esse relacionamento com o Senhor, tem essa comunhão com o Senhor, entregou a sua busca ao Senhor em servir, em fazer algo. Eu queria perguntar uma coisa para você. Quais são as marcas que o servo deve levar em seu coração, ou quais as marcas que o coração do servo deve ter? E aí é um momento de análise. Você vai pensar sobre isso, sobre o que vamos conversando aqui. Você já deve estar pensando acerca de tudo que falamos até agora, mas você vai ver algumas marcas que a gente vai trazer para você. E aí você vai se analisar. Como está o meu coração? Será que eu tenho tido um coração de servo? Será que o meu coração tem essas marcas gravadas que me fazem servir verdadeiramente a um serviço cristão e não um simples voluntariado? Ou será que eu preciso ajustar alguma coisa na caminhada? E aí a gente entra no texto que escolhemos para embasar o sermão nessa manhã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 13, a partir do versículo 1. João, capítulo 13, a partir do versículo 1.
É um texto bastante conhecido, é um texto que eu acredito que a maioria de nós já ouviu, mas aí fica um desafio para nós. Deus pode falar em textos muito simples e conhecidos e que talvez já ouvimos diversas vezes acerca dele, não pode? Então, que nós possamos abrir o coração e ouvir a palavra do Senhor hoje aqui. João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar, e o diabo já havia instigado a Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: O Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia você entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também as minhas mãos, a minha cabeça e não somente os pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Amém. Você pode orar conosco, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade? Curva sua cabeça. Senhor Deus querido, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nessa manhã. Pai, que a Tua palavra encontre morada nos nossos corações, Senhor. Pai, que nós possamos sair daqui convictos, Pai, que nessa equação entre entender acerca de serviço e ter um coração contrito, Senhor, Tu és o principal interessado em que isso aconteça. Em nome do Teu Filho Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Em se tratando de serviço cristão, quais as marcas que nós devemos gravar em nosso coração, né? Nas tábuas do nosso coração? A primeira marca é a certeza que o serviço não varia de acordo com as circunstâncias da vida. Na verdade, nós estamos imersos em uma cultura onde a busca é que você esteja no melhor lugar, na melhor forma que você puder estar, para que você goze dos maiores benefícios da vida. A tentativa da sociedade ou a tentativa do mundo lá fora é fazer com que você busque sempre estar na sua melhor performance. Talvez essa seja a palavra mais difundida nas redes sociais. Busque estar melhor, busque ser melhor, busque isso, busque aquilo. E às vezes a gente começa a internalizar essas coisas. E aí o mundo começa a relativizar tudo que não era para ser relativizado. Às vezes o casamento não vai bem por algum motivo trivial, por alguma coisa. E ao invés de
consertar aquilo que não está bem e continuar na jornada do casamento, a gente encontra milhares de pessoas dizendo assim, não está bem. Então, termina esse casamento, começa outro, busca a sua felicidade, busca estar no melhor lugar, busca isso, busca aquilo. E parece que o mundo vai cada vez mais nos colocando contra essa necessidade de estarmos bem. E quando a gente pega essa necessidade que muitas vezes internalizamos por estarmos inseridos no contexto social, nós vemos que essa necessidade, ela não pode de maneira alguma ser um obstáculo, ou ela não pode existir frente ao serviço cristão. Você não serve quando você está bem, você não serve quando está tudo bem, você não serve quando todas as circunstâncias lá fora estão alinhadas. Você serve quando você entende que você foi chamado para ser filho e comprado pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E aí, quando você entende isso, independentemente das circunstâncias, aí você serve. Então, essa primeira marca, Jesus deixou muito claro. E às vezes quando a gente olha para esse texto e vê um texto muito poético, um texto onde até algumas igrejas, até cristãs, conservam ainda esse hábito de lavar os pés, ou essa cerimônia de lavar pés, como uma forma de mostrar a humildade de Cristo, como uma forma de mostrar como uma pessoa deve servir a outra. Quando a gente pega o texto e olha com esse olhar poético, às vezes a gente deixa de enxergar o que verdadeiramente estava acontecendo. Se você voltar um pouco nessa história, se você voltar 2 capítulos, você vai ver acerca da história da ressurreição de Lázaro, lá em capítulo 11. E aí você vai ver o quanto que Jesus já sofreu, o quanto que ele já chorou e o quanto que ele já passou. Mas ele continua desempenhando a sua missão. E aí você vai ver um pouco mais na frente, ainda do capítulo 11 para o capítulo 12, que tentam conspirar contra Jesus, mas ele continua na missão. E aí você vai começar a chegar agora no capítulo 13, você vai começar a ver como vai se desenhando essa última ceia, como vai se desenhando essa última Páscoa. Não é um dia legal, não é um dia bom, o Senhor já sabe que será entregue, o Senhor já sabe que passará pela morte na cruz, o Senhor já sabe do que vai acontecer, o Senhor já sabe que o diabo tinha instigado a Judas, o Senhor já sabe que seria traído por uma das pessoas do seu círculo de confiança mais próximo. Esse é um dia de dor, esse é um dia obscuro, esse não é um dia bom. Mas Jesus está lá cumprindo o propósito do Pai. E aí Jesus, ele entra na casa onde vai ser celebrada aquela Páscoa, aquela ceia. Já era noite. A noite sempre nos traz essa ideia de dificuldade, de sombras. E ali os discípulos sentam-se à mesa. E Jesus senta-se à mesa também. E Jesus olha aqueles discípulos sem lavar os pés. Jesus olha aquela realidade posta ali, e algumas pessoas podem até dizer, Jesus poderia ter exortado aqueles discípulos, ensinado aqueles discípulos, Jesus podia, algumas pessoas que são mais afoitas, né, como a gente chama aqui, Jesus poderia ter virado a mesa da ceia, né, para mostrar a falta de humildade daqueles discípulos, mas não. Diante desse contexto, Jesus levanta-se, ele já estava sentado, ele levanta-se, ele sai da mesa. E aí ele pega uma toalha, ele bota na sua cintura, ele pega uma bacia e ele enche a bacia de água. E ele vai lavar os pés dos discípulos um a um. E eu fico imaginando o que aqueles discípulos deveriam estar pensando. Ele é o mestre, ele é o Senhor, mas ele está servindo. Mas ele levantou-se, ele pegou a água, ele pegou a bacia, ele pegou a toalha. E ele está servindo. E se nós trouxermos isso para os nossos dias, a gente pode ver que muitas vezes nós deixamos de servir por circunstâncias tão simples. Nós não estamos falando aqui de alguém que está convalescendo de uma enfermidade.
Nós não estamos falando aqui de alguém que não consegue momentaneamente servir. Nós estamos falando do ordinário da nossa vida. E aí a gente para assim e faz, mas como? Por circunstâncias tão simples. Ah, mas eu não concordo da forma que os cones são colocados lá fora. Então eu não vou servir. Ah, mas eu não concordo porque 2 irmãos ficam do lado de dentro da igreja na recepção interna e 2 do lado de fora. E aí eu não concordo, era para ser todo mundo do lado de dentro, no ar-condicionado. Eu não vou servir. E aí a gente começa a botar muita barreira, muita circunstância, muita dificuldade. Ah, mas a minha escala é muito apertada, eu só tenho 1 dia de folga. Eu não vou servir. A verdade é que se circunstâncias tão simples nos afastam do serviço, avalie circunstâncias como a que Jesus passava. Imagina as circunstâncias como a que Jesus estava naquele momento. O texto é muito claro. Diz que Jesus, versículo 1, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar o mundo e voltar para o Pai. Mas Ele tinha amado os seus discípulos durante o ministério e continuaria amando até o fim. Então, Jesus deixou o exemplo. Quer amar o seu irmão sem ser só o coraçãozinho? Parece que agora tem um negócio de coreano, né? Que é assim, sei lá, uma coisa assim. É mais ou menos isso. Quer amar sem ser só com gestos? Ame o seu irmão servindo, porque é isso, o serviço cristão. É essa a prática bíblica. É quando os nossos gestos se transformam em atitudes. Então, a quem será que nós estamos enganando quando empregamos o que sobra dos nossos recursos financeiros na igreja, em forma de dízimo e oferta, e dizemos assim, eu estou servindo. Mas na verdade eu estou dando o que me sobra apenas como ofertas e dízimos. Qual a desculpa que temos apresentado no altar para aliviar a culpa da nossa falta de tempo ou capacidade? Muitas vezes a gente para e diz assim, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de servir, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E qual é a desculpa que nós estamos colocando perante o Senhor? Se temos o exemplo de Cristo, nós devemos segui-lo. E essa é a primeira marca que eu queria que vocês lembrassem. A certeza que o nosso serviço não varia ou não pode variar de acordo com as circunstâncias da vida. O primeiro tempo que eu devo tirar é o tempo do serviço. Lembra de Mateus 22 que a gente leu? Amarás o Senhor teu Deus e o segundo amarás ao próximo. O primeiro tempo que eu tenho que tirar não é para o meu trabalho. O primeiro tempo que eu tenho que tirar não é para nada aqui. É para o serviço ao Senhor. A segunda marca, a humildade para entender o propósito do Mestre. As pessoas não se assentavam à mesa sem antes lavar os pés. Jerusalém está dentro de um deserto. Então, por mais que a pessoa tivesse tomado banho, por mais que ela estivesse limpa, mas a estrada era cheia de poeira, era estrada de chão, não tinha asfalto em Jerusalém. E quando as pessoas iam de uma casa para outra, de um lugar para o outro, elas iam andando, e à medida que elas andavam, as suas sandálias, na maioria das vezes abertas, sandálias de couro, ia enchendo de poeira. Então, quando elas chegavam ao seu destino, uma forma do anfitrião mostrar que honrava aquela pessoa, mostrar que aquela pessoa tinha honra, era dizer, olha, sente-se aqui, que o meu servo ou o meu criado vai lavar os seus pés. Vai tirar a poeira que se acumulou nos seus pés. E alguns historiadores ainda dizem que até mesmo essa sendo uma atitude de servos ou de escravos, muitas vezes o anfitrião ele mesmo fazia isso, porque ele queria mostrar a honra que ele estava dando àquela visita. E aí, Jesus chega na última Páscoa, na última ceia lá, e Jesus é o mestre, Ele é o Senhor, Ele é o principal, mas Ele sonda aqueles corações, Ele vê todos chegando, com os seus pés empoeirados, entrarem, sentarem-se à mesa,
Dizem os historiadores que as mesas eram baixas, pequenas, como a gente vê retratado em muitas figuras. E os pés ficavam para fora da mesa, muitas vezes. Então, os pés para fora da mesa, todos empoeirados, mostrando que a tradição, mostrando que aquele serviço que demonstrava honra não tinha sido feito, porque os discípulos estavam preocupados em saber quem era o maior. Porque os discípulos estavam preocupados em saber qual serviço era mais importante. É mais importante, se fosse hoje, colocar cones na frente da igreja para não atrapalhar os vizinhos? Ou é mais importante ministrar o louvor? É mais importante ministrar a palavra ou é mais importante lavar as dependências da igreja? Mas nós temos que ter a humildade de entender o propósito do Mestre. E Jesus, vendo tudo aquilo, ele chega na hora de lavar os pés de Simão. Simão olha para ele, Pedro olha para ele e diz: o Senhor não vai lavar os meus pés. E aí o Senhor diz: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia você entenderá. O Senhor está dizendo: olha, eu sei que o mestre deve ser servido, e eu sou o Senhor e eu sou o mestre. Eu sei que o servo deveria lavar os pés. Eu sei de tudo isso. Você não vai entender agora, mas um dia você entenderá. E o Senhor estava falando ali a Pedro que um dia Pedro entenderia que no serviço cristão as coisas são diferentes. Porque o propósito do Mestre é que cada um de nós sirva ao seu próximo. Um lugar à mesa onde não existe propriamente o Senhor e o servo. Mas existem, no nosso caso hoje, os irmãos congregados juntos. Um servindo ao outro na medida das suas necessidades. Porque o que Jesus fez ali foi tão somente levantar-se da mesa, tirar a capa. A capa diferenciava o Senhor do servo. O servo não usava a capa. E aí o Senhor tira a capa, põe a toalha, vai ficando igualzinho ao servo. Pega a bacia, enche de água e vai lavar os pés dos discípulos. Então, nós temos que ter humildade para entender o propósito do Mestre. Muitas vezes, nós estudamos, batalhamos e nos tornamos o maior e mais responsável e conceituado diretor da maior empresa da nossa cidade. Mas aqui, nós servimos uns aos outros. E se a necessidade for colocar cones no sol de 11h30 da manhã, numa cidade como a nossa, com 30 graus, nós vamos servir com alegria colocando esses cones. Se lá fora eu tenho um título, aqui eu também tenho. Só que eu preciso lembrar que esse título é maior do que qualquer um lá fora. O título que eu tenho é de filho. E filho chamado ao serviço do Mestre. Então entender que determinado serviço na igreja é menos digno que outro, é ter a mesma atitude de Pedro. Não, Senhor, lavar os meus pés, não. No primeiro culto eu disse assim: você é convidado para o crescer, não é não, Geisa? E aí você olha e diz assim: não, eu estudei muito, eu tenho pós-graduação, eu sou doutor em pedagogia, não dá para eu ser auxiliar do professor reserva dos pré-adolescentes aqui da sala dos pré-adolescentes, porque eu sou muito preparado. Mas talvez a vaga aberta hoje é de auxiliar do reserva do professor da sala dos pré-adolescentes. E aí você atende o chamado não porque você é capacitado, mas porque você entendeu a primeira parte da equação, porque você é filho. E aí você atende ao chamado. Eu queria fazer só um paralelo entre o que estava acontecendo ali e pedir para você fazer uma autoanálise e ver com quem você se parece mais. Os discípulos estavam focados nos costumes e nas convenções sociais, enquanto o mestre estava ensinando que todos eram iguais perante a necessidade de servir. Os discípulos estavam em uma guerra velada para saber quem era o servo
de maior destaque? Qual era o serviço de maior destaque? O mestre estava ensinando que o serviço de todos era de igual modo importante e se complementava em direção ao reino. Os discípulos estavam em busca da aprovação para o norte escolhido por eles, para as suas carreiras ministeriais, enquanto o mestre estava recalculando a rota de cada um que estava sentado àquela mesa, tendo seus pés lavados. Não adiantava ser o pastor, seu precursor da igreja, não adiantava-se nada do que eles queriam ser, se eles não entendessem o propósito. Às vezes, em algum momento das nossas vidas, nós estamos mais parecidos com os discípulos. Às vezes, em algum momento da nossa vida, a gente para e diz, rapaz, realmente, eu acho que eu estou mais para os discípulos aí nessa história. Mas, mesmo a gente vendo essa história se repetir, a gente vê a igreja com a necessidade, a gente vê a nossa disponibilidade, mas a gente não vai, a gente não faz. É mais ou menos o que Jesus estava fazendo ali. Tem pés empoeirados para serem lavados. Tem água, tem bacia, tem toalha. Principal, tem o exemplo do mestre, a ordem do mestre. Mas a gente não vai. Por quê? Porque muitas vezes tem um Pedro, tem um Lázaro, tem uma Maria, tem um João, que diz, não, Senhor, espere aí, os meus pés não é a hora ainda. Não é a hora de servir, ou então, não é assim que é para servir. E aí o Senhor está nos ensinando como é para servir. E a gente tem milhares e milhares de desculpas para dar. A verdade, a única coisa que a gente só precisaria fazer para não estarmos iguais aos discípulos, era nos levantarmos, pegarmos a toalha, a bacia e a água, traduzindo para hoje, é nos levantarmos, irmos servir no som, no trânsito, no crescer, na oração e em todos os outros ministérios, conforme a necessidade da igreja. A terceira marca, o equilíbrio entre a necessidade e o ativismo. A necessidade de lavar os pés uns dos outros existia e foi usada por Jesus para ensinar os discípulos. Lembra que Pedro era ferrenho da teoria de 8 a 80? Pedro era tipo assim, não, Senhor, vamos não. Mas também quando dizia vamos, era tipo assim, sai da frente que eu vou passar por cima. Pedro era desses. E aí Pedro para e diz, beleza, entendi. Entendi tanto que agora não lava os pés somente não. Lava minha mão, lava a cabeça e lá vai. E aí o pessoal que é mais pentecostal diz assim, glória a Deus e vai, né? E aí diz assim, rapaz, o homem ele não se encheu de Deus não, ele inundou que transbordou. Mas na verdade não era isso. É tanto que não era isso, que o próprio Jesus vai dizer o quê para Pedro? Pedro, não é necessário. Versículos 9, 10 e 11. Simão Pedro exclamou, Senhor, lave também minhas mãos e a minha cabeça e não somente os pés. Jesus respondeu, a pessoa que toma o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos. Esse vocês estão limpos ainda se refere realmente à questão física, mas nem todos. E aí já começa uma espécie de revelação, que é acerca da traição de Judas. Pois Jesus sabia que quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse, nem todos estão limpos. Mas o que Jesus estava ensinando ali é que existia uma necessidade. E a necessidade era lavar os pés. Aí Pedro entende, só que Pedro quer lavar tudo. Aí diz, opa, peraí, calma. A necessidade é lavar os pés. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes, até pelo nosso jeito de ser, o desejo de servir toma conta da nossa alma e a gente quer servir no ministério em 2, em 3, em 4, em 5 e serve bem. E não é pecado, mas é um sinal de alerta. A nossa igreja tem uma posição muito firme quanto a isso. É sempre falado aqui que você deve servir ao menos em um ministério.
Servir até em 2 ainda vai, dependendo da necessidade. Mas quando você passa disso, a liderança da igreja, os pastores da igreja, lhe procuram e conversam com você. Por quê? Porque você tem uma família para cultivar. Antes de chegar aqui, você tem uma casa para cuidar e servir. Você tem relações sociais que você precisa nutrir. Você tem uma série de outras coisas que você precisa fazer, você precisa trabalhar. E não adianta você pegar o que o apóstolo Paulo estava falando lá em 2 Coríntios e dizer assim: eu me gastarei e me deixarei gastar pela obra do mestre. O contexto não era esse. Paulo tinha sido escolhido para uma obra específica, um objetivo específico. E Paulo estava dizendo que nas suas fraquezas o poder de Deus se aperfeiçoava. E no meio da construção que Paulo faz para nos ensinar, ele diz assim: agora eu me gasto, eu me deixo gastar pelo serviço do mestre. É algo pessoal, não é uma doutrina para nós. A gente pode até usar para encorajar os irmãos no serviço. Olha, irmão, se deixe gastar. Mas não é uma doutrina nem para mim, nem para que eu queira que outros façam isso na intensidade que Paulo fez. E aí, no serviço cristão, muitas vezes lavar os pés é o suficiente. Isso nos traz a responsabilidade de entender o chamado que nós temos, o chamado que é feito na igreja muitas vezes. Entender as nossas possibilidades e decidir servir. Mas decidir servir com a consciência de que o serviço está em equilíbrio com as outras áreas da minha vida. Começamos dizendo que você não pode não servir, porque senão você não cumpre o mandamento. E agora estamos dizendo que você não pode ser um ativista, porque aí corre o risco de você se perder no ativismo e não servir verdadeiramente a Deus, porque todo o tempo será gasto em carregar a cadeira, todo o tempo será gasto em cozinhar a comida, todo o tempo será gasto em arrumar a casa. E sobrará muito pouco tempo para estar aos pés do mestre. Vocês lembram dessa história? Então vocês têm que ter o equilíbrio. Nós temos que ter o equilíbrio. Não podemos esquecer os pés do mestre. A quarta marca, a consciência do serviço como a ordem do mestre. Depois de lavar os pés, versículo 12. Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês me chamam mestre e senhor e vocês têm razão. E uma vez que eu, mestre e senhor, lavei os pés de vocês, eu lhes dei o exemplo, façam assim como eu fiz. O escravo não é maior do que o seu senhor, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o envia. O único problema, muitas vezes, para a gente gravar essa quarta marca, que é a consciência que o serviço é uma ordem, e não somente um atendimento a um chamado, a um pedido pastoral, é a gente entender o que o Senhor Jesus está falando aqui. Ele está dizendo: olha, eu sou mestre, eu sou Senhor, eu sou filho de Deus, eu serei crucificado, todos vocês sabem quem eu sou. Todos vocês têm consciência do que eu sou, do que eu represento. Mas eu saí da mesa, eu peguei a bacia, eu enchi de água. Eu peguei a toalha, eu lavei os seus pés e eu enxuguei. Eu deixo isso como exemplo, e não só como um exemplo que você talvez siga. Vocês, na verdade, devem seguir. Não é condicional, é obrigatório. O cristão, ele vai testificar da graça de Deus na sua vida. Ele vai testificar de haver sido encontrado por Deus quando ele conseguir servir a todos aqueles que estão ao seu redor. Às vezes a gente quer servir em outro país, às vezes a gente quer servir longe, às vezes a gente quer servir e acha tão poético pessoas que vão para fora. Mas a ordem foi: sirva os de dentro, os que estão perto, não os de dentro da igreja, os que estão perto de você. E aí, se nessa caminhada, se nessa jornada houver um
alargamento desse chamado e você for para missões transculturais, amém, glória a Deus. Mas esse primeiro chamado é para quem está próximo. É para a pessoa lá do seu prédio, para você servir a pessoa lá do seu prédio que te perturba. Eu moro em prédio, graças a Deus eu não tenho problema com meu vizinho de cima. Mas é como se meu vizinho de cima todo dia batesse lá e me incomodasse. Fora de hora ele batesse arrastando móvel, por exemplo. Aí o que a palavra está dizendo é: sirva o vizinho que te incomoda. Ele também deve ser alvo do seu serviço. Pessoas que se comprometem sem entender o chamado, sem entender que são filhos, elas respondem ao serviço de maneira pontual. Vamos precisar carregar os bancos. Ela vem aqui e carrega. Ela responde ao serviço no seu tempo vago. Irmãos, nós precisamos de um professor para quarta-feira à noite. Deixa eu olhar minha agenda. Quarta-feira à noite eu tenho futebol. E esse futebol é evangelístico. Não vai dar certo. Eu não estou pesando o futebol. Pelo amor de Jesus Cristo, não estou fazendo essa equação, eu só estou dizendo que ela coloca tudo, aí quando ela coloca tudo que ela tem para fazer, aí entra o serviço. Até porque se o futebol for evangelístico, tá dentro do serviço, né? Mas aí no final ela coloca o serviço. Quando na verdade nós aprendemos aqui que a primeira coisa que devemos fazer, Mateus 22, comunhão com o Pai. A segunda coisa, amar os nossos irmãos. Então, quando eu for atender um chamado, nem é pontual, nem é no meu tempo vago, e muito menos da forma mais confortável possível. Irmão, a gente está precisando tanto de gente para servir no culto único. Aí, eis-me aqui, estou aqui, beleza, é para desempilhar 500 cadeiras. Chego já. Aí quando chega, todo mundo que chegou antes já tirou as cadeiras, já organizou, já arrumou. E ela diz: mas conta comigo que para empilhar, no final, eu estou pronta. Aí termina, aí ela vai para o momento de comunhão com os irmãos. Abraça todo mundo, abençoa todo mundo. E aí ela ainda para e faz: vocês já empilharam? Mas já terminaram? Quando você entende seu chamado, você não necessariamente serve de forma pontual, nem no tempo vago disponível, muito menos da forma mais confortável. Você serve onde existe a necessidade. É tipo assim, o pastor diz: precisamos disso. Aí você, opa, eu posso. Se for para ficar no sol, vamos ficar, é só uma hora. Se for desconfortável, a gente segura, é só um tempo. Mas essa seria a quarta marca. A consciência que o serviço é uma ordem, não é um pedido, muito menos um favor que eu e você faz para o mestre. Para a gente encerrar essa palavra nessa manhã, eu queria retomar aqui, só para você lembrar. A primeira marca é a certeza que o serviço não varia de acordo com as circunstâncias da vida. A segunda marca é que temos que ter humildade para entender o propósito do mestre, que muitas vezes difere do meu próprio propósito. Às vezes o meu propósito é ser pastor. Aí o propósito do mestre é que eu seja alguém do trânsito lá fora, colocando cone, todos os dias no culto. A terceira marca é o equilíbrio entre necessidade e o ativismo. E a quarta marca é a consciência do serviço como a ordem do mestre. Nós vamos encerrar esse sermão nessa manhã dizendo assim: o serviço cristão nasce da consciência biblicamente instruída, que é isso que estamos fazendo aqui. É esse caminho coletivo que estamos construindo, com um coração quebrantado, que atende ao chamado do mestre. E aí essa parte é individual. É você que decide. É você que ora e pede para Deus quebrantar o seu coração para você atender. Se você já serve na igreja, eu queria deixar para você um texto, um pequeno texto. 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é vão ou não é inútil. Alguém até pode não ver o que você está fazendo, mas no Senhor o seu trabalho é útil, no Senhor o seu trabalho tem propósito. Para você que não serve ainda, eu queria deixar para você eu queria deixar para você um texto que está em Josué,
24:15. Josué reúne o povo, já está na terra. Aí Josué para assim, vê o coração duro do povo lá, da nação de Israel, e ele diz assim: ei, eu não sei se vocês vão servir aos deuses que estavam lá atrás. Eu não sei se vocês vão servir aos deuses dos amorreus. Eu não sei se vocês vão servir aos deuses dessa terra. Mas eu sei de uma coisa: servir não é condicional, servir é obrigatório. E ou você serve a Deus ou você serve aos outros deuses, ao dinheiro, ao tempo e às outras coisas. E aí Josué diz assim: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para a gente fechar, faltou um versículo. E eu queria convidar o pastor Marcelo para vir aqui, para encerrar esse momento hoje de manhã. João capítulo 13, nós lemos. Faltou o último versículo diz assim: agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Você abre o YouTube, você abre o Instagram, você abre as mídias, você acessa qualquer coisa. 3 passos para a felicidade. A jornada do autodescobrimento. 5 coisas que você pode fazer para mudar a sua vida hoje. E o pior é que muitas vezes você faz algumas delas. Não é um coach que falou. Jesus Cristo, quando esteve aqui, Ele disse assim: olha, se você amar a Deus, e se você amar o seu próximo, e servi-lo na medida das suas necessidades, você verdadeiramente será feliz. Que você tenha uma semana e uma vida de serviço feliz e alegre na presença do Senhor.